Durante cerimônia de homenagem ao Dia Internacional de Combate à Corrupção na Câmara dos Deputados, o deputado federal José Medeiros lembrou a importância de ter segurança jurídica para que um país possa desenvolver suas políticas públicas e permitir o desenvolvimento da economia. O deputado lembrou a origem da palavra corrupção e disse: "O que a gente vê é que nosso país está corrompido em uma série de coisas, não é só a parte ética. Estamos vendo os poderes corrompidos, a interpretação da lei corrompida, estamos vendo a lei corrompida e os poderes de polícia com ela corrompidos. E é uma pena, porque quem paga é quem está na ponta." Medeiros prosseguiu: "A população está na rua. Não é descontente com o resultado eleitoral, é descontente com a forma como as coisas estão conduzidas no país, com a falta de transparência, com a forma que interpretam a Constituição, porque a Constituição é votada aqui, por constituintes, por legisladores. E aí vem homens que simplesmente pegam o livro e rasgam. Fazem isso com a Constituição. Interpretam do jeito que querem. Isso é corrupção da pior forma possível." O deputado federal Marcel Van Hatten, que falou antes de Medeiros, defendeu a instalação da CPI dos abusos de autoridade do STF e do TSE, lembrando que o restabelecimento do Estado de Direito depende do Congresso Nacional. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Além disso, todas as receitas futuras do jornal obtidas por meio do YouTube estão previamente bloqueadas. Há mais de 17 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. E aproveito para lhe parabenizar e parabenizar aqui toda a mesa por essa audiência. E como o deputado Marcel Van Hatten falou, chamou a atenção aqui, geralmente aquele lado ali, do lado esquerdo, ele é onde fica os deputados da esquerda. Por uma coincidência ou não, não tem nenhum deles aqui hoje. Eu vou rememorar o que Mão Santa dizia, só para fazer uma homenagem a Mão Santa, que foi o primeiro cara com cerca de 4 a 5 meses do governo do PT, lá em 2003, que diz... Em 2003, hoje falar que o PT não é um partido ligado à ética, que os membros deles foram presos, essa coisa toda, não faz muita chuva. Mas naquela época era o cara ser um visionário. E ele falava, olha, esse povo não é trigo limpo, esse povo está aqui para se locupletar dos cofres públicos. E todo mundo achava que ele era um agitador. E ele completava,
o PT, quando não está mentindo, está roubando, quando não está roubando, está mentindo. Bom, a audiência é de combate à corrupção e parece que tem repelente, não vieram nenhum. Mas vamos mudar de assunto. Nós estamos falando aqui sobre corrupção. Corrupção, corromper, já fala corrompido. E o que a gente vê é que nosso país está corrompido numa série de coisas. Não é só a parte ética. Nós estamos vendo poderes corrompidos, nós estamos vendo a interpretação da lei corrompida, nós estamos vendo a lei corrompida e os poderes de polícia com ela corrompida. E é uma pena, porque quem paga é quem está na ponta. A população está na rua, não é descontente com o resultado eleitoral, é descontente com a forma com que as coisas estão conduzidas no país, com a falta de transparência, com a forma com que interpretam a Constituição, porque a Constituição ela é votada aqui por constituintes, por legisladores, e aí vem homens que simplesmente pegam o livro e fazem isso com a Constituição, interpretam do jeito que querem. Isso é corrupção da pior forma possível, porque ela traz mais prejuízo do que aquele sujeito que vai lá e comete a improbidade administrativa. Não que isso seja, que eu esteja apoiando isso, mas ela é pior. Sabe por quê? Porque no momento, só 30 segundos, senhora presidente, porque no momento que um país passa a não ter segurança jurídica, deputada Paula Belmonte, ela espanta investidores, ela espanta o capital que vai combater a fome, que vai gerar emprego. Esse é o verdadeiro prejuízo. Certa feita começou um boato em Mato Grosso que toda a cúpula do judiciário ia ser presa. E aquele boato começou a perdurar. E uma empresa francesa que ia se instalar começou a cogitar não se instalar no investimento de mais de R$1 bilhão no Estado, com medo da insegurança jurídica. Eu corri aqui no STF e falei, olha, se o processo está em segredo de justiça e vai ter alguma coisa, por favor, se for ter operação, que tenha logo, mas se não tiver, que também esclareçam isso, porque senão o Estado vai perder, nós vamos perder emprego. Segurança jurídica, é disso que precisamos, senhor Alexandre de Moraes. Obrigada, deputado José. Combate à corrupção. Bom dia, deputada Adriana Ventura, em que pese seus esforços e parabéns pelo trabalho. Que trabalho lindo Vossa Excelência fez ao longo dos últimos anos, juntamente com os demais colegas à frente. Vejo aqui também a deputada Paula Belmonte, Cristonieto, também o deputado Sanderson. Apesar dos trabalhos todos feitos, nós não temos muito a comemorar hoje. Não temos muito a comemorar. Nós regredimos no combate à corrupção no Brasil, essa é a verdade. Nós regredimos e muito. Nós tivemos uma lei de improbidade administrativa que foi aprovada, apesar dos nossos votos contrários, que está, na verdade, deixando que a improbidade administrativa seja regra e não exceção. Nós conseguimos, em alguns momentos, também barrar outros absurdos, mas foram tentados, como a PEC 5, para tentar amordaçar o Ministério Público no Brasil e seu combate à corrupção. Nós não conseguimos aprovar a prisão após condenação em segunda instância, que se tivesse sido aprovada aqui nesse parlamento, não teríamos um bandido concorrendo à presidência da República e vitorioso no último dia 30 de outubro, porque ele teria sido mandado de volta para a cadeia antes que seus processos tivessem sido anulados. Nós não conseguimos aprovar o fim do foro privilegiado. Aliás, sequer foi pautado, foi aprovado no Senado, mas não veio para cá. Veio para cá, mas ainda não foi colocado em votação, o que impede que muitos parlamentares que têm a dever com a justiça se pronunciem contra essa ditadura do Poder Judiciário que ora vivemos. Vivemos um período muito difícil em que a Câmara dos Deputados está apequenada, está acovardada, está de joelhos diante de um Poder Judiciário agigantado, que tem feito o que não pode fora dos limites da Constituição. Portanto, o combate à corrupção depende, e muito, da aprovação do fim do foro privilegiado. Mas temos pouco apoio nessa casa para isso, e precisamos continuar trabalhando para isso. Aliás, deputado Zé Medeiros, talvez não seja por acaso que não tenha nenhum parlamentar do PT ou da esquerda no plenário na tarde de hoje. Nenhum, zero. O compromisso deles com a corrupção é tamanho
que sequer aparece um dia. Ainda bem, porque teriam, na verdade, maculado essa sessão solene. Eu quero aqui, presidente, mais uma vez, portanto, congratulá-la pelo trabalho, deputada Adriana Ventura, e dizer que o nosso trabalho pelo fim da ditadura do judiciário, pelo fim da censura que está acontecendo, precisa começar por esta casa, pelo fortalecimento deste parlamento. A CPI do abuso de autoridade que nós propusemos e já tem 181 assinaturas, precisa ser instalada. Nós precisamos tratar do fim do abuso de autoridade daqueles que se acham acima da lei, acima da Constituição, acima dos demais réis mortais. Não podemos concordar com isso, senhor presidente. E para concluir, eu quero aqui dizer que todos os nossos esforços, independentemente de quaisquer ameaças, de quaisquer tipos de constrangimentos, vão só aumentar diante do abuso de autoridade que nós vemos no outro lado da Praça de Três Poderes, vindos do Supremo Tribunal Federal. Não nos calaremos, intensificaremos e redobraremos os nossos esforços para garantir que a corrupção nesse Brasil tenha fim e que os poderes sejam de fato independentes e harmônicos entre si. Muito obrigado, senhor presidente.